E aí galera, tudo certo? Nessa aula eu vou explicar como calcular o valor intrínseco de uma ação usando o método de fluxo de caixa descontado. Ou seja, vamos calcular quanto o fluxo de caixa livre deve crescer anualmente nos próximos 10 anos e trazer esse valor de volta a valor presente. Para facilitar o nosso cálculo, eu desenvolvi uma planilha bem simples para calcularmos o valor intrínseco de uma empresa usando esse método. No final desse vídeo eu vou ensinar como baixar essa planilha. Primeiramente temos a tela Leia-me, onde vocês terão uma breve explicação de como essa planilha funciona. Para melhor utilização dessa planilha, faça uma cópia dela cada vez que for analisar um negócio. Evite editar as fórmulas. Preencha somente as lacunas que estiverem na cor branca. Preencher outras lacunas pode alterar as fórmulas. Antes de preencher a planilha, siga os passos abaixo. A planilha desse link não é editável. Você deve clicar em Arquivo, Fazer cópia, e assim poderá editar ela conforme a sua necessidade. Então vamos lá. Primeiramente devemos ir na planilha Dados. Aqui é onde nós vamos preencher com as informações financeiras da empresa, que vão nos dizer quanto a empresa cresceu no passado, a fim de termos uma ideia de quanto ela vai crescer no futuro. A primeira coisa que devemos fazer é preencher o código da empresa. No nosso caso, a empresa que nós vamos utilizar é o Facebook, então o código é o FB. Depois disso, devemos encontrar todas as informações financeiras dessa empresa de 2016 até 2020. Caso a empresa já tenha dados de 2021, podemos utilizar de 2017 até 2021. Só lembre de alterar os anos aqui, ó. Para conseguir todos esses dados, nós podemos ir no site da empresa, na aba Relação com investidores e baixar os relatórios, ou no site de finanças do Yahoo ou outro site. Nessa aula específica, eu vou utilizar um site chamado QuickFS. O link dele pode ser encontrado na descrição desse vídeo. Ele é em inglês, mas é bem fácil de entender. Quando você entrar nesse site, a primeira coisa que você deve fazer é criar um login gratuito. Aqui no canto deve ter a opção Sign ou algo similar. É só colocar um e-mail válido e uma senha e pronto. Você já terá criado uma conta. Ela é gratuita e você poderá utilizar quantas vezes quiser sem custo adicional. Bom, já podemos também pesquisar a empresa. No caso, eu vou utilizar o Facebook. Aqui eu posso colocar o código de negociação, que é o FB. De cara, aqui o site já nos mostra diversas informações básicas da empresa dos últimos 10 anos, como a média do ROI dela dos últimos 10 anos, a média do ROIC, o preço sobre lucro dela e etc. Mas nós não vamos nos focar nessa tela aqui. Nós queremos saber qual foi o lucro dela nos últimos 4 ou 5 anos. Então, para isso, nós vamos ter que encontrar o relatório chamado demonstrativo de resultados do exercício, que pode ser encontrado aqui, que é o Income Statement. Income Statement, caso você não saiba, é demonstrativo de resultados do exercício em inglês. O primeiro número que nós precisamos é o lucro, que pode ser encontrado aqui como Net Income. Nós queremos dos anos 2016 até 2020. Eu vou copiar todos esses números aqui para minha planilha. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou parar o vídeo, copiar todas essas informações e depois eu volto. Feito. Agora eu vou pular tanto o caixa das atividades operacionais como o CAPEX, e nesse mesmo relatório eu vou procurar as ações em circulação, que elas podem ser encontradas aqui, ó, Shares. Aí tem as básicas e as diluídas. Para esse cálculo eu vou utilizar as básicas, mas se vocês quiserem utilizar as diluídas, o cálculo de vocês vai ficar mais conservador, o que é melhor. Então, novamente eu vou pausar o vídeo enquanto eu copio todas essas informações e depois eu volto. Agora vamos para o caixa das atividades operacionais, que pode ser encontrado no demonstrativo de fluxo de caixa. Em inglês, ele se chama Cash Flow Statement. O caixa gerado pelas atividades operacionais pode ser encontrado aqui, ó, Cash from Operations. Novamente, eu vou copiar de 2016 até 2020, eu vou pausar o vídeo e depois eu volto. Ok, e por fim nós temos o CAPEX, que é o gasto que a empresa precisa recolocar dentro dela mesma para continuar funcionando e crescendo. O CAPEX pode ser encontrado também no demonstrativo de fluxo de caixa com o nome Aquisição de Imóveis, Plantas e Máquinas. Nesse caso é o Property, Plant and Equipment. Novamente eu vou copiar
os últimos 5 anos, vou pausar o vídeo e depois eu volto. Ok, se vocês olharem aqui abaixo, vocês podem ver que existe uma linha onde eu coloco qual é a porcentagem do CAPEX que é destinado para manutenção do negócio. Eu expliquei para vocês que o CAPEX pode ser utilizado para manutenção e também para o crescimento. No cálculo real, nós devemos excluir o CAPEX utilizado para crescimento e só subtrair o que é de manutenção. Por exemplo, se desse CAPEX aqui de 15 bilhões que foi utilizado em 2020, metade for para manutenção e metade para crescimento, aqui eu deveria colocar 50%. Só que como o objetivo dessa aula não é explicar a diferença entre um e outro, eu vou deixar em 100%. E assumir que todo o CAPEX utilizado na empresa é para a manutenção dela. Fazendo isso, os nossos números serão mais conservadores também. Futuramente eu vou fazer uma aula explicando como diferenciar o CAPEX de crescimento e o CAPEX de manutenção. Mas por hora vamos deixar aqui em 100% que o cálculo também vai ficar certinho. Ok, agora que nós terminamos de preencher, podemos ver que a planilha fez alguns cálculos para nós. Primeiramente, ela calculou qual é o fluxo de caixa livre e qual é o fluxo de caixa livre por ação, todos os anos. Ou seja, se você tivesse comprado uma única ação da empresa em 2020, você teria recebido 8,29 dólares por ação depois de um ano. Vale ressaltar que o Facebook não distribui dividendos. Então essa quantia teria sido retida dentro da empresa e reinvestida no seu nome. Em seguida, nós temos o preço sobre o fluxo de caixa livre todos os anos. Esse é o tempo que o investimento demoraria para retornar para você, caso você tivesse comprado uma única ação dessa empresa em 1º de julho de cada um desses anos aqui. Por exemplo, se em 1º de julho de 2016 você tivesse comprado uma única ação dessa empresa ao preço de 114 dólares cada, depois de um ano você teria recebido 4 dólares por ação. Ou seja, se a empresa continuasse gerando só 4 dólares por ano, demorariam 28 anos para o retorno voltar para você, que nada mais é do que a gente pegar os 114 e dividir por 4. E por fim, nós podemos ver a taxa de crescimento médio anual para cada indicador que nós preenchemos. Ou seja, o lucro cresceu em média 30% ao ano nos últimos 4 anos. Já o fluxo de caixa livre cresceu em média 19,4% nos últimos 4 anos. Ok, agora que nós temos o crescimento médio dos últimos anos, vamos passar para a fase final, que é calcular o valor intrínseco de uma ação. Então a gente pode ir aqui no fluxo de caixa descontado. Aqui onde nós temos o ano zero é a quantidade de fluxo de caixa livre que a empresa foi capaz de gerar no último ano para os acionistas. Nesse caso do Facebook, o último ano que nós temos disponível é 2020. Então eu vou copiar os 23,6 bilhões para a nossa planilha. E depois devemos preencher cada um desses 3 cenários aqui com estimativas de quanto nós acreditamos que o negócio poderá crescer no futuro. Um para o cenário ruim, um para o cenário médio e um para o cenário bom. Em um cenário ruim, o crescimento estimado será baixo. Em um cenário médio, o crescimento estimado será razoável. Em um cenário bom, o crescimento será alto. E também temos que estabelecer o crescimento para o ano 1 até o ano 5 e o crescimento do 6 ao ano 10. Para o nosso cálculo aqui, vamos imaginar que no cenário ruim, onde a empresa cresce pouco, ela vai crescer somente 5%. No cenário médio, ela vai crescer 10%. E num cenário bom, ela vai crescer 15% ao ano nos próximos 5 anos. Já nos anos 6 ao ano 10, o que eu costumo fazer é assumir que esse crescimento vai cair pela metade, ou seja, 2,5, 5 e 7,5. Vale ressaltar que esses são números que eu decidi agora. Eu não fiz qualquer análise de quanto eu acho que a empresa deve valer. Isso é somente um exemplo para vocês entenderem como funciona o cálculo. Feito isso, nós vamos para a taxa de desconto. Ou seja, qual o retorno anual eu desejo receber desse investimento? Aqui vai variar de pessoa para pessoa. Se você deseja um retorno anual de 10% ao ano, você pode preencher com 10%. Ou se quiser 15%, pode preencher com 15%. Ou se quiser 20%, pode ser 20%. E por aí vai. Só que conforme você for mudando a taxa de desconto, ela vai impactar no valor intrínseco da ação. O que eu costumo fazer é preencher com um valor específico e mais 50% de margem de segurança.
Por exemplo, se eu busco um retorno anual de 10% ao ano, então eu coloco 15%. Assim eu terei 50% a mais de margem de segurança. Se eu busco um retorno de 15%, eu coloco 22% e assim por diante. Eu deixo essa margem de segurança porque os meus cálculos podem estar errados. E por fim nós temos o múltiplo. Aqui entra o PL ou o preço sobre o fluxo de caixa livre. Ou seja, quantas vezes o lucro ou o fluxo de caixa livre nós esperamos que a empresa deverá estar sendo negociada daqui a 10 anos. Vale ressaltar que quanto mais a empresa cresce, mais tende a ser esse número, e quanto menos ela cresce, menor tende a ser esse número. O que nós podemos fazer é comparar os preços sobre o fluxo de caixa livre passados para nós termos uma ideia de quanto nós podemos assumir no futuro. Nos últimos 5 anos, o preço sobre o fluxo de caixa livre do Facebook variou de 25 a 37, mas isso só aconteceu porque a empresa cresceu bastante nos últimos 10 anos. Para o nosso exemplo, eu vou colocar 10, 15 e 20 vezes. O que a nossa planilha está fazendo é pegando o fluxo de caixa livre do ano 10 e trazendo ele para o ano de hoje a uma taxa de desconto de 22%, ou qualquer taxa que a gente escolher depois, que dá esse valor aqui, ó, valor presente, e depois multiplicando esse número pelo múltiplo que nós escolhemos, para assim nos dar o valor intrínseco da empresa no hoje, ou seja, o preço que nós investidores deveríamos pagar pela empresa toda, por todo o Facebook, caso as nossas estimativas estiverem corretas. E por fim, a empresa pega esse valor total da empresa e divide pelas ações em circulação, para dar o preço que nós devemos pagar por ação. Novamente, isso é somente um exemplo, não é uma análise real. É só para vocês entenderem como o processo funciona. Ok, agora que nós finalizamos esse cálculo, nós devemos comparar com o preço que a ação está sendo vendida nesse exato momento. E caso ela esteja sendo negociada por mais do que as nossas estimativas, nós devemos esperar que algo aconteça ou partir para outra. A paciência é a chave para qualquer investidor em valor. Vocês podem brincar com essa planilha e vocês verão que, conforme vocês alteram os valores, terão diferentes preços para cada ação de cada empresa. Por exemplo, se eu alterar a taxa de desconto aqui de 22% para 15%, o valor intrínseco da nossa ação aumenta. Por que isso acontece? Porque nós estamos aceitando uma taxa de retorno anual menor. Nós mudarmos para 10%, o valor intrínseco da ação aumenta também. Se nós mexermos aqui na taxa de crescimento da empresa, por exemplo, vamos assumir que no cenário ruim ela não cresça só 5%, ela cresça 10% e depois caia para 5%. Num cenário médio ela cresça 15% e depois 7,5%. E num cenário bom ela cresça 20% e depois 10%. Como vocês podem ver, o valor intrínseco da ação aumenta e o valor da empresa também aumenta. Vale ressaltar que quanto maior for a taxa de crescimento, maior será o múltiplo que as pessoas estarão interessadas em pagar para essa empresa. Se a empresa crescer 20% ao ano, você pode assumir daqui a pouco 25%. Ou vocês podem deixar em 20%, enfim, como vocês acharem melhor. Então, só para resumir a nossa planilha, o que nós devemos fazer é preencher os dados da empresa aqui para nós termos uma ideia de qual é o fluxo de caixa livre dela. Preencher quais são as ações de circulação para nós termos uma ideia quantas ações a empresa possui em circulação, e aí já vão calcular para nós qual era o PL dela nos últimos 5 anos. Para depois nós pegarmos o fluxo de caixa livre do último ano e preencher aqui no ano 0. Assumir 3 cenários, um ruim, um médio e um bom, onde a empresa cresce pouco, médio e bastante. Fazer isso para os próximos 1 e 5 anos, para o ano 6 ao ano 10 também. Assumir uma taxa de desconto, que é a taxa de desconto que nós queremos ter de retorno ao ano, que pode variar de 10%, 15%, 20%, dependendo de cada pessoa. Se vocês quiserem assumir uma margem de segurança, que pode ser de 50%, que é o meu caso, e depois deduzir quanto nós acreditamos que a empresa estará sendo negociada em relação ao seu fluxo de caixa livre daqui a 10 anos. Se o fluxo de caixa livre da empresa for, por exemplo, 94,7 bilhões de dólares no ano 10, nós estamos trazendo esse valor a uma taxa de desconto de 10% ao ano, e esse valor presente é 36,5 bilhões. Depois nós estamos pegando esse 36,5 bilhões e multiplicando pelo múltiplo, que nesse caso dá o valor da empresa hoje
de 730 bilhões de dólares. Aí depois nós estamos pegando esse valor, dividindo pelas ações de circulação, que dá 256 dólares por ação. Lógico que esse cálculo é só um exemplo. Façam o estudo de vocês, deduzam quanto as empresas valem e depois utilizem essa planilha como vocês quiserem. Certo, agora eu vou ensinar para vocês como conseguir essa planilha. Na descrição desse vídeo existe um link chamado Baixar Planilha. Quando vocês clicarem naquele link, vocês serão redirecionados para essa página aqui, onde vocês vão preencher com o nome de vocês e com um e-mail, e eu vou enviar um link para baixar a planilha para vocês. Receber planilha. Logo em seguida, vocês devem receber um e-mail exatamente igual a esse, onde vocês vão clicar aqui, ó, Receber planilha. Logo em seguida, vocês serão redirecionados para a página no Google Drive onde existe essa planilha. Vale ressaltar que vocês precisam ter uma conta @gmail para que isso funcione, ou uma conta no Google Drive, enfim. Essa planilha não é editável. O link que eu mandei para vocês aqui é a minha planilha, só eu posso editar. O que vocês vão fazer é fazer uma cópia dessa planilha e depois editar como vocês quiserem. Nesse caso, vocês podem vir aqui em Arquivo, fazer uma cópia. Vocês colocam o nome que vocês quiserem aqui e cliquem em OK. Assim a planilha será salva no Google Drive de vocês e vocês poderão editar como vocês quiserem. Uma dica: para cada empresa que vocês forem analisar, criem uma planilha nova. Assim vocês não vão se confundir. Bom, então é isso. Assim nós encerramos a sequência de aulas chamada Investindo como Warren Buffett. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, algum elogio, vocês podem deixar nos comentários abaixo. Se vocês quiserem me contatar para tirar alguma dúvida mais específica, vocês podem me mandar um e-mail no caixadevalor@gmail.com. E se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim vocês não perderão os próximos vídeos. Até a próxima!